A gente entrou em campanha para pedir perdão pelos antepassados, né? Geralmente é no mês de outubro essa campanha. Então, falei sobre batismo com mortos, falei também batismo pelos mortos, né? Também falei sobre você pedir perdão pelos seus antepassados e para os seus antepassados. E eu quero dizer para vocês que quando a pessoa faz uma oração dessa, é comum que a pessoa tenha sonhos estranhos envolvendo antepassados e família, né? A mulher sonhou com o pai dela falando sobre Santo Agostinho. E tinha uma promessa feita com Santo Agostinho e que era necessário ela ir lá e refazer. Então, assim, existem esses tipos de sonho quando nós mexemos com os antepassados. Quando você pede perdão ou você pede perdão por eles. Então, ela está fazendo essa campanha, então ela pediu perdão pelo seu pai. O seu pai era caladão, muito místico. De repente, ela sonha com o pai falando que tinha feito um acordo com Santo Agostinho, né? Então, de imediato, ela já reagiu. E aí eu quero avisar que esta campanha para pedir perdão para os antepassados e pelos antepassados, ela mexe com essa área sim. E sonhos são acontecidos, tá? Então quem fizer essa campanha, fique sabendo que você vai sonhar com seu avô, bibi, babababi, babi, bababá, bisavô, tataravô, teteravô, taravô, teteravô. Eu não sei se ela sonhou com moedas boas no sonho. Quem foi que deu essas moedas? Aí, aqui, esse sonho aqui, ó, que fez me lembrar, ó. Ela disse assim, sonhei com minha avó que já faleceu. Pronto. Certo. Ela estava na casa que morava, família. Quando eu era criança, família. Casa antiga onde você morava, família. E me deu moedas de R$1. Sim, ela está interpretando o sonho da outra. Ela me deu moedas de R$1. O que significa? Talentos. Então sua avó está lhe concedendo talentos. Eu vou dizer para você que se você orar comigo a oração da libertação dos antepassados, fizer votos e você começar a falar com o territorial do jeito que eu ensinar para você, eu digo diante de Jesus Cristo da luz que eu estou, muitas coisas vão mudar na sua vida. O objetivo aqui, gente, não é querer ser sabido, bido. Sabido é Deus. Aqui o objetivo é libertação. E a pessoa que trabalha com libertação, ele tem que torcer para os outros libertar. Quando chega esse período do ano, eu faço um resumo, desde que eu me conheço por gente, um resumo do que eu fiz durante o ano. E no ministério eu faço um resumo, quantas mulheres tiveram filhos, quantos arrumaram marido, quantos homens casaram, qual foi as bênçãos alcançadas, tanto comigo quanto o ministério. Quanto as pessoas evoluíram, porque eu quero me sentir útil. Se eu estiver aqui e não for útil para vocês, o que eu estou fazendo? Que sacerdócio é esse que não serve para nada? Então, a minha utilidade diante de Deus, o meu prestígio, se tiver algum diante de Deus, é ser útil. E eu quero ser útil para você. Então, nessa utilidade, a gente manobra literalmente a lei do cosmo, as leis quânticas. E as manobras são várias, os anjos também fazem isso. E quanto mais eu uso essa ferramenta de Deus, mais ela é afiada. Tudo que aprendi foi útil para mim, tomei posse. Exato, Regina. Você é muito útil, seja bem-vinda, tá? Então, ela teve esse sonho com a avó dela falecida, dando moedas de R$1 para ela. Certamente, eu não sei se ela está fazendo uma oração pelos antepassados, pedindo perdão, mas eu estou aproveitando essa palavra aí. Esse sonho é muito bom, é uma bênção hereditária. Se fosse uma maldição, a pessoa dizia, mas é uma bênção. Então, esse sonho é maravilhoso, é tua avó te dando talentos. Onde é que está tua avó? Está dentro de você, você é sua avó. E aí, existem remédios. O pastor é como se fosse um farmacêutico, não é, porque Deus é um médico, né? A gente é um auxiliar do médico.
Então, maldição, quebra de maldição, qual tipo? Voto da aliança bendita, fala com o territorial, voto no dia do aniversário, vamos pedir perdão pelos avós, pelos pais, pelo Pedro Alves Cabral, vamos tal, ou seja, ele tem que mostrar uma luz para que a pessoa saia de dentro do buraco, né? Saia de dentro do buraco. E aí, essa irmã lá de Manaus, ela entrou em contato comigo, ela disse, pastor, tudo que eu faço aqui, ela faz também lá. Aí ela está fazendo a campanha para pedir perdão pelos antepassados. E aí ela sonhou que ela estava dentro de um buraco, não era apertado, era um buraco grande, e as mãos amarradas. E o avô dela dizia, saia dentro desse buraco. Alguém dizia, saia dentro desse buraco. E o avô dela dizia, que tinha feito um acordo com São Agostinho, né? E aí ela não conseguiu entrar em contato comigo, mas ela foi muito sábia. Qual foi a sabedoria dela? Ela procurou uma igreja de Santo Agostinho e fez um ritual lá, para você ver que ela é sacerdotisa, né? Quando ela falou comigo, eu digo, fez certíssimo. Então alguma coisa estava aprendendo ela, porque o avô dela fez algum acordo com Santo Agostinho e tem alguma amarração, ou seja, alguma coisa deixou de ser feita, né? Então, quando se ora a oração dos antepassados, é comum sonhar com esses sonhos. É comum sonhar com a avó, com o avô, principalmente a oração de Jabez. Quando você ora a oração de Jabez, uma oração muito poderosa, aí se tem essa questão. Eu estou à disposição, como sacerdote de Deus, ungido por Deus e pelos homens, homem mortal e falível que sou, de ajudar. Às vezes eu não consigo ajudar muito, porque é muita gente, mas eu quero ajudar ao vivo, eu quero ajudar pelo Zap, eu quero fazer o meu melhor, para que você saia de dentro desse buraco. Não é o caso do sonho dessa irmã aí, esse sonho dessa irmã é maravilhoso, é a avó dela dando talentos para ela, dando capacidade, talentos, vida, né? E no caso dessa outra irmã de Manaus, ela, agora na data do aniversário dela, ela sonhou com o avô dela falando sobre Santo Agostinho. Então tem algum acordo com a Santo Agostinho. Santo Agostinho é um santo muito bom, né? Os santos da Igreja Católica não são demônios, tá? Demônios é outra coisa. Agora tem alguns supostos santos que não são santos. Aí preste atenção. Aí tem alguns acordos do passado que atingem diretamente o nosso presente, nos retarda, nos limita, devido a acordos feitos com antepassados. Então, essa mensagem aí de oração, pedindo perdão aos antepassados, você pode pedir perdão pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua avó, pela tataravó. Você soube de alguém problemático na tua família, pastor, tinha um avô que era cangaceiro, ou tinha um avô que era ladrão, você pede perdão por ele. Porque queira ou não, você é ele. E aí muitas coisas vão mudando na tua vida. Aí tem esses sonhos, tá? Eu estou logo avisando que existem esses sonhos. E esses sonhos são codificados. Por que são codificados? Porque é uma informação de um mundo para outro mundo. Então, toda a informação de um mundo para outro mundo é codificada, é uma lei do sagrado, tá? Então, esse sonho da moeda, viu? É muito bom. Sonho de moeda só é ruim quando é você enterrando, quando é você jogando fora. Então, quem fizer essa campanha comigo, pedindo perdão pelos antepassados, vai se libertar de muito peso. Veja aí no nosso canal, nossa igreja online, pedir perdão pelos antepassados. A questão é que a Bíblia fala, né? Visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira geração. Mas farei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Ok? Então, esse sonho aí dela, das moedas, recebendo da avó falecida, é muito bom. O sonho lá da menina de Manaus revela a limitação. É como se ela tivesse limitada a determinada área da vida por causa de um voto, um pacto. E haver uma besteira. A besteira que eu digo assim, às vezes é uma cesta básica, haver uma missa, é uma reza, entendeu? Eu sonhei com moedas também, pastor, esta noite. Aí como é que foi o sonho da moeda? Alguém sonhou com o antepassado, alguém sonhou com pai, com mãe? Sobre o Zap é o seguinte,
Às vezes eu não dou conta do Zap. Não dou porque é muita gente. Eu tenho gente que me acompanha há 15 anos, né? A Silvia mesmo. Silvia me acompanha há muitos anos. Às vezes eu falo uma vez a cada um mês com Silvia. Eu fico vendo as fotos dela, né? Então, assim, dar assistência no Zap não é garantido, mas eu dou. Tá? Mas às vezes tem dia que eu não atendo ninguém, tem dia que eu atendo 30. Então é uma agenda, assim, diferente, né? Às vezes tem uma obra na igreja, eu não atendo ninguém. E às vezes eu atendo, passo o dia todo atendendo. Então é muito irregular o Zap, né? Mas aqui ao vivo, eu estou ao vivo. Agora, teve alguém que teve algum sonho com o antepassado? Alguém sonhou com algum antepassado, avô, avó? Alguém que está fazendo a campanha, alguém que está fazendo a campanha dos antepassados? Ore por mim diariamente, pastor. Sim, senhora. Ore por mim também, tá? Cadê o sonho? Então fica esse aviso para vocês, tá? Quando você fizer a oração de Jabez ou a oração dos antepassados, você vai ter alguns sonhos estranhos com seus antepassados. E esses sonhos com cocó. O quê, rapaz? Cocó. Codificados. Porque é a informação, mas é informação muito boa. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Pronto.